Tá gravando? Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Abdul Satorov contra Magnus Carlsen, Mundial de Blitz, galera. Agora o negócio é o seguinte, ô Rafa, o Carlsen tava só apanhando lá, o cara tava perdendo atrás de uma outra, pessoal, uma atrás da outra, pessoal já rindo do Magnus Carlsen, tirando sarro. E aí, como é que foi no Blitz? Vamos dar uma olhada então. Será que o Magnus Carlsen mais uma vez tá levando surra atrás de surra? Ou será que ele acordou de repente e começou a pontuar? Vamos ver a partida contra o Abdul Satorov, que um detalhe curioso. Ele tá com 2.820 de rating de Blitz, tá? Feed, não tô falando de chess.com, que a turma, né, pode 3.000 e tá com 3.400 o Carlsen. Não, rating feed, 2.800 é absurdo. Eu acho que no Blitz o máximo que já chegaram foi 2.900, 2.900 é uma coisinha, o Carlsen e o Naka. Mas é muito, muito, muito alto. Então o Abdul Satorov tá nessa faixa. Eu acho que hoje em dia só ele e o Carlsen tem mais de 2.800 de rating feed. Tá bom, de Blitz? Bora dar uma olhada nessa partida que ela é espetacular e também dar uma olhada na partida do Jing Liren contra Hans Niemann na final aqui do campeonato, valendo o título, porque é por equipes, né? E a equipe da China tá na final contra a equipe aí do Hans Niemann. E a gente vai olhar essa partida também. Muito bem, galera. Abdul Satorov abre aqui a partida com o peão do rei. Magnus Carlsen responde com a defesa siciliana. E depois do cavalo desenvolvido, o Carlsen vai para a variante do dragão, a variante do dragão hiperacelerado. Eu ia falar a variante do hiperdragão. Pode ser também, mas o nome oficial é a variante do dragão hiperacelerado. Por que hiperacelerado? Porque você já faz logo no lance 2 aqui o fianqueto. A partida segue com D4, abrindo a posição, temos trocas e o bispo vem para o jogo. E aqui o Abdul Satorov segue o desarrollo, o cavalo vem para o jogo, ameaçando a captura. E por isso o bispo chega para defender. Carlsen segue trazendo outro cavalo para o jogo. E agora temos o lance bispo C4 desenvolvendo, limpando a área para colocar o rei em segurança. Magnus Carlsen também pode rocar, mas prefere primeiro jogar com o lance dama em A5, já trazendo uma ameaça diretamente. Mas Roque faz uma boa defesa porque o cavalo não está mais cravado e agora está defendendo. E o Carlsen aproveita também para colocar o rei dele em segurança. Bispo B3, como jogaria Bob Fischer? Ele que ensinou que na siciliana, né, quando você joga bispo C4, bispo B3 costuma ser uma boa ideia. Primeiro, para não deixar a peça solta, né? A gente chama de peça solta, peça que está em defesa. E segundo, porque já também bloqueia qualquer ataque frontal aqui na coluna B. A partida seguiu com D6 e agora H3 controla a casa de G4. E aqui temos o lance bispo D7 limpando a mobilidade da torre. E aqui F4, galera, rasgando o ataque, né? Então veja que bispo B3 é super útil mesmo, né? Porque em muitas linhas essa diagonal vai estar aberta e está caindo o peão na sequência. Então, com todo o preparo feito, o Abdul Satorov parte para o ataque com F4 e o Carlsen segue com o cavalo toma. E depois de bispo toma, bispo em C6. É partida com muito pouco tempo no relógio. Dama D3 foi jogado pelo Abdul Satorov. Cavalo D7, os bispos se encaram. Saem do tabuleiro, bispo toma, rei toma. E a torre vem para o jogo. A última peça que faltava jogar. Pronto, o time todo está em campo. Dama C5 com cheque foi jogado pelo Magnus Carlsen. Joga o rei para casa de H2. E também todo mundo em campo, todo mundo jogando torre de A em C8. E agora, hein? Posição equilibrada, segundo o peixe. E a partida seguiu com o lance dama em G3, colocando alguma pressão já na ala do rei, dando suporte também para a casa de E5 e até mesmo F5 pode ser uma ideia, se ele quiser. A partida seguiu com B5, Magnus Carlsen vai para o contra-jogo na ala da dama e aqui E5 chegou atacando, aqui tentando chegar mais próximo cada vez aqui do rei. A partida seguiu com o peão toma e agora o Magnus Carlsen capturou o peão e o Abdul Satorov segue com o lance F5 aqui, um ataque muito interessante. O computador chama isso de erro, coisa de máquina, na verdade entre seres humanos o lance é muito perigoso. E o Magnus Carlsen segue como se nada tivesse acontecendo com o melhor lance da posição, A5 foi jogado. E o Abdul Satorov tenta parar esse ataque, faz o lance A4, Magnus Carlsen captura o peão. E depois de cavalo toma, dama tá atacada e dama vem para casa de B4. Esse lance, queira ou não, coloca uma pressão aqui nas casas escuras e também pode rotear a dama para o futuro, se precisar, né? Também tá tirando a casa de H4 aqui.
uma posição interessante. A partida seguiu com o lance torre em A1. O que é isso? Esse lance aí traz mais uma defesa aqui para o cavalo, que estava atacado 2 vezes. E agora a partida segue com o lance cavalo em F6, trazendo o cavalo para o jogo. E permitindo o lance dama por E5, então o Abdussatorov recupera aqui o material, tudo igual, 5 peões para cada lado, bispo e cavalo para cada um, 2 torres e dama. Seguimos com o lance dama em E4, mais uma vez o computador não gosta desse lance, preferia trazer a torre para o jogo, mas assim seguiu na partida. E agora temos o lance dama em G3, também o computador aqui, se eu não me engano, não gosta muito, preferia que aqui trocasse e depois jogasse um lance do tipo cavalo B6, mas a continuação aí é muito longa, não vamos nos perder aqui durante a partida. Dama G3 foi jogado e cavalo H5, como jogaria Davi Leandro, atacando a dama. Dama em F2 foi jogado, um abraço para o nosso querido Davi Leandro, o autor da música Tabuleiro de Xadrez. Procure no YouTube se você quiser, Tabuleiro de Xadrez Davi Leandro. É uma música muito bacana que esse grande músico fez em homenagem ao xadrez. E tem na letra o cavalo H5. Agora, dama em F2 foi jogado, seguimos com dama em E5 com cheque. Cuidado! Aqui rei H1 poderia ser fatal, cavalo G3 aqui dando um duplo. Por isso G3 foi jogado e o Magnus Carlsen, mais uma vez, poderia trazer a torre para o jogo, tá postergando um pouquinho, segue com o peão, toma. Temos agora o lance cavalo em B6 atacando a torre dá um passito, vai lá. E agora cavalo C4 foi jogado atacando a dama. E aqui dama em C7, o Magnus Carlsen mantém a dama nessa diagonal. Não se distraiam com esses símbolos de maquinário industrial, né? Isso aqui é a mesma coisa que você tá vendo no jogo de tênis de mesa, né? E tem lá um robô que fica olhando movimentos em milésimos de segundo e falando, aqui ele não fez o ângulo perfeito da mão. Ele tinha que ter virado 8 graus mais 3 graus para a direita para dar a cortada com a velocidade ótima. Ah, vai passear! A partida seguiu com torre por A5 agora. O Abdussatorov captura o peão e o Magnus Carlsen segue com o lance bispo em E4. E esse lance, queira ou não, vai tentando sobrecarregar aqui as peças do Abdussatorov. Tem ataque em C2, tem ataque na coluna C. A partida segue com o lance torre em C5. E esse lance ataca a dama e o Magnus Carlsen vem pro lado. Dama D7 foi jogado. E G4, um lance ousado aqui do Abdussatorov. Magnus segue colocando o cavalo em segurança. E agora peão toma foi jogado. E o Magnus Carlsen encontra o melhor lance da posição, o lance rei H8. Coloca esse rei logo em segurança antes que seja tarde. Dama em F4 foi jogado. E aqui torre G8. Opa, de repente Magnus Carlsen tem um contrajogo violento, o lance dama F4, esse sim foi ruim mesmo. Aqui talvez torre G1 pudesse ter sido considerado, mas lutando pela coluna G. Esse lance permitiu torre G8 e agora parece até que dá para defender. Será que dá para jogar um torre G1 aqui nessa posição? Não dá para jogar torre G1 e eu vou mostrar por que não dá. Rafa, vai vir com mentira aí. É simplesmente torre G1 seguido de dama D4. É só isso, tá bom? E já dá pra ganhar. Ó, Rafa, a linha que eu vi é essa. Depois você vai mostrar a sua linha mentirosa. E aqui, se dama F2 tentando defender a torre. Torre G8 com cheque, joga o rei pra cá. Dama D1 com cheque, joga a dama pra lá. E aqui, sei lá, você pode até jogar esse aqui, né, pra ganhar. Agora, Rafa, você falou que você ia mostrar uma linha mentirosa também. Depois de torre G1 aqui. É verdade. Aqui tinha esse lance, ó. Ah, galera, aí sim. Eu não vou querer os créditos desse lance pra mim. Eu preciso ser sincero com vocês. Não fui eu que descobri esse lance. Foi o meu vizinho, Felipe. Mas também, cara, ele é neto do... deixa pra lá. Ele falou essa linha. Falou, Rafa, tem dama D1 aqui. Pior que ele bateu o olho e falou na hora, meu. Aí eu falei, mas como assim dama D1? O que esse lance tá fazendo? Ele falou, porque esse torre toma, torre G2 aqui com cheque, seguido de torre toma, e seguido de torre toma dama checkmate. Eu falei, caramba, mas tem esse mesmo do dama D1? E se ele jogar, sei lá, dama F2 aqui tentando defender a posição? Ele falou, aí sim, torre por G1, seguido de dama toma, dama em E2 com cheque, e quando o rei tentar escapar, dama em F3, e ele foi falando assim, de cabeça, ele nem tava olhando, ele tava lembrando da partida. Ele falou, o que eu analisei era rei H4, se eu não me engano, ele falou dama F4 com cheque, e aí, aqui não tem mais o rei pra onde ir, e aí teria que cobrir de dama, e aí cavalo toma, e depois de peão toma. Dama em H2, seguido de mate de peão.
E ele falou isso, eu falei, caramba, e pior que tá certo. Ele falou, dá licença, eu tô ocupado, tô atrasado. E foi embora e saiu correndo, linha do Felipe. E agora é o seguinte, meus amigos, por isso que não dá pra jogar a torre G1. E por isso a partida seguiu com o lance cavalo em E3, tentando defender a posição. Será que o Magnus Carlsen consegue continuar o ataque? Dama D2 com cheque foi jogado, torre cobre aqui em F2 e agora dama C1 ameaçando checkmate aqui, ameaçando checkmate lá, tem checkmate para todo lado, por isso o lance jogado foi cavalo G4 e esse lance defende o mate, porque não tem mais dama em G1, faz esse bloqueio, mas tem dama em H1 ainda, e por isso o Carlsen segue dando cheque, e depois de rei G3, simplesmente o cavalo H5, o lance do Davi Leandro, e nessa posição o Abdul Satorov abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais, galera, aqui perdeu a dama, né, perdeu, também tá levando mate, a verdade é essa, vai tentar defender aqui a posição, e tem aqui torre por G4, seguido de dama G1 com cheque, seguido de... O que tem que fazer? Tem que cobrir de torre aqui, né? O negócio tá feio. Aqui, não, dá pra tomar rei por cavalo. Seguido de rei por cavalo, dama por torre com cheque, rei por bispo. O rei vai fazendo a limpeza aí, mas uma hora a alegria desse rei acaba. Aqui teríamos checkmate, né? Bela partida do Magnus Carlsen, que conseguiu um bom resultado. Antes de mostrar aqui a partida do Ding Liren e do Hans Niemann, eu quero mostrar o que aconteceu aqui no torneio. O Magnus Carlsen, tá dando pra ver aqui na tela? Deixa eu ver um negócio. Tá dando pra ver aqui na tela. O Magnus Carlsen perdeu 10 pontos de rating nesse torneio, o que não foi uma grande perda, considerando que ele teve muitas partidas, foram 20 partidas, é isso mesmo? 20 partidas ele jogou de Blitz e ele ganhou 13, galera. Ele ganhou 13, acho que empatou 3 e perdeu 4. Alguma coisa assim. Foi isso mesmo. Tá bom? Então, com esse resultado, ele acabou perdendo o rating. Ele ganhou uma boa parte das partidas, né? Então, foi um bom resultado, mas teve derrota, né? Aqui que arrancou o rating demais. Por exemplo, ele perdeu aqui pro Xuxanju, perdeu pro Xuxinha, ele perdeu pro Xuxa. E ó, perdeu aqui quase 9 pontos de rating. E quando ele ganha de alguém forte e tudo mais, ele ganha aqui, ó, ganha nada. Ganhou de um 2.600 aqui, ganha nada de rating, ganhou uma porcaria. Então é difícil, ó, empata com o cara, perdeu aqui do Abdul Satorov, ó, vou falar do Artemiev. Então é complicado, mas no saldo, até que esses pontinhos míseros aqui de cada vitória conseguiu amenizar a queda, perdeu apenas 10 pontos de rating. Agora, assustadora a situação do Abdul Satorov, que conseguiu aqui 35 pontos de rating nesse torneio, passando dos 2.800. Eu falei que só tinha o Carlsen e o Abdul Satorov, corrigindo. O Nakamura também tem mais de 2.800. E aqui, então, olha que bonito ver o resultado do Abdul Satorov, galera. É muita vitória. Vitória, 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 vitória. Um empate, o resto é vitória. Uma derrota e mais uns 4 empates aqui na reta final. Alguns deles contra o Firuja, que é um super jogador, e até mesmo finalizando com uma vitória contra o Alireza Firuja. Que desempenho surreal do jogador uzbek, Nodirbek Abdul Satorov. Que momento para o xadrez uzbek, hein? A gente tem o Sindarov, o vencedor do torneio de candidatos, vai disputar o Mundial contra o Gukesh. E temos o Abdul Satorov, que está numa crescente bonita de acompanhar. Número 3 do mundo de Blitz atualmente. Bora dar uma olhada agora no Ding Liren. Ding Liren jogando contra Hans Niemann. E o Niemann abre aqui com o peão do rei. E depois aqui do desenvolvimento dos cavalos, fiquei surpreso que o Niemann não foi para sua Ruy Lopes, a sua favorita, e jogou a italiana. Vamos ver aqui o Ding respondendo. Ele vem com o cavalo em F6 e aqui não temos o ataque Fegatello, e sim o lance D3. Bispo em E7 segue o desenvolvimento. O cavalo vem para o jogo, Roque coloca o rei em segurança e A3 prepara para colocar o bispo na gaveta se precisar e também controla um pouco mais de espaço aqui na ala da dama. A partida seguiu com D6 e agora também possibilitando o desenvolvimento do bispo e mais do que isso, defendendo esse peão e, portanto, liberando esse cavalo para perseguir o bispo. Agora, nesse momento, já perseguir o bispo não é tão forte porque o bispo pode fugir, a não ser que você queira fazer isso para jogar C5, né? O que muitas vezes é uma possibilidade. Bom, bispo em E3 seguiu na partida, bispo e aqui convidou um cavalinho G4, né? É possível até você jogar dessa maneira.
mas a partida seguiu com o lance bispo em E6. E agora temos o lance cavalo D5, evitando a troca dos bispos. Temos o lance dama em D7 e agora bispo B3. Deixa o bispo aqui protegido pelo peão da coluna C. Bispo vem para D8 e agora temos o lance C4, parafusando o cavalo aqui no centro. Cavalo G4 segue para cima do bispo e agora temos Roque colocando o rei em segurança. O Niemann não se incomoda com o cavalo toma e segue recapturando de peão, abrindo a coluna F, dominando fortemente aqui essas casas de D4 e de F4 e provavelmente pensando em levar a dama para a ala do rei aqui no futuro. Vamos ver como vai se desenvolver. Ding Liren segue com o cavalo em E7. Esse lance sai da frente do peão de C. D4 foi jogado, ataca o centro, o cavalo vem manobrando para a casa de G6 e agora o cavalo volta para a casa de C3 e dama em E7 foi jogado pelo Ding Liren. O que ele está aprontando, hein? Rei H1 foi jogado C6, luta pelo centro. E aqui temos o lance dama em D3, possibilitando o desenvolvimento das torres e também defendendo um pouco mais a posição. Bispo vem para B6, o Ding bota pressão nos peões centrais, torre de A vem para a coluna D, a torre também vem para a coluna D, todas as peças jogando, e aqui D5 foi jogado pelo Hans. Temos o lance bispo C8 pelo Ding Liren, um excelente lance, não se incomodem com essa flechinha. E agora temos o lance peão toma, e depois de peão toma, bispo em A4 pelo Niemann, atacando o peão. E portanto a dama tem que dar uma escorregada e para proteger o seu exército, B4 foi jogado. E agora o lance A6, esse lance dá um pouquinho mais de mobilidade para o bispo. Temos o lance bispo B3, também controla B5. Bispo B3 foi jogado e agora Ding segue com o lance H6. Lance profilático, controla G5, prepara uma casinha de fuga aqui para o rei. E temos o lance cavalo G1 aqui pelo Hans Niemann. Que isso, cara, se esse lance for bom, né? Caramba, o cara tá enxergando tudo. Agora, bispo E6 foi jogado pelo Ding Liren e temos o cavalo de G vindo para casa de E2. Foi legal a manobra aí do Hans. Dama em A7 foi jogado. O Ding Liren adora jogar a dama no canto, né? Ele vira e mexe manobra para esse tipo de situação. Ou ele joga aqui na casa de A8 ou na casa de A7. Bom, tem uma pressão em cima desse peão que é um alvo. Torre sobe para defender e agora cavalo em H4 pressiona a torre. A torre dá um passito para o lado e agora F5, belo ataque aqui do Ding Liren, hein? Como é que para isso? Cavalo em A4, melhor lance, foi encontrado aqui pelo Hans Niemann, que tem pouco tempo no relógio. E o Ding segue com esse lance F4, um lance bem natural. Considerado um erro pelas máquinas, as máquinas preferiam o lance Rei H8 ou Rei H7. E tudo bem. A partida seguiu com um lance mais natural F4. E agora diz aqui que tem que tomar e jogar isso aqui, ó. Que essa seria a melhor continuação aqui. Estranho, né? Jogar isso daqui. A melhor continuação das brancas seria fazer isso daqui. E aí as pretas não podem tomar, teriam que jogar Rei H8. Por quê, hein? Se tomar C5, é doloroso, né? A dama não consegue mais defender o bispo. Tinha um ataque violento aqui. O Hans Niemann não encontrou e seguiu com o lance cavalo por B6 diretamente. E aqui o Ding vai para o lance peão por torre. E depois de peão retomando, o Ding tem um cavalo atacado e também está pensando se captura esse cavalo. E até é possível jogar dessa maneira, mas o Ding vai para um lance brilhante nessa posição. Dama em E7, meus amigos. O dragão chinês voltou. Anotem no caderno isso, anotem, avisem seus vizinhos, avisem a turma do seu trabalho, da sua escola, avisa todo mundo, o dragão chinês voltou. Dama em E7 foi jogado pelo Ding Liren. Peão por cavalo e agora temos dama por peão com cheque. Cara, o Ding Liren, ele tem uma torre a mais por duas peças, por 2 cavalos, em posição perigosa, mas ele tem um ataque muito forte. Como é que o rei vai escapar dessa galera aqui, ó? 3 peças atacando, potencialmente 4. A partida segue com rei G1, dama para F2 com cheque, joga o rei pro canto e se quiser até tem empate, mas aqui não é. Aqui é muito pouca ambição querer empatar aqui porque as pretas têm um bom ataque. Bispo G4 foi jogado. E agora temos o lance torre D2 protegendo o cavalo, mas esse lance descuida da fileira do fundo e por isso dama H4 cheque, joga o rei para G1. Dama em E1 com cheque, joga o rei para H2. E aqui é possível este bonito lance torre F3, aqui um lance estiloso, né? Um lance difícil até de encontrar, bem difícil de encontrar, né? Mas a ideia é que esse peão toma, abre aqui o ataque para dama F2, seguido de bispo por F3, mate, né? E se não tomar essa torre,
também tá com perigo. Por exemplo, o que vai jogar aqui? Cavalo C3, por exemplo, vai tentar jogar isso daqui para, sei lá, trazer alguma defesinha. O problema é que o ataque chegando, né? O que dá pra fazer? Ah, Rafa, tá indo pros ataques mentirosos já, meu. Você tá ficando mentiroso demais essa linha aí. Beleza, aqui também teria checkmate. Entre outras linhas. Complicado achar isso daqui, vai. Com poucos segundos no relógio. O Ding Liren acaba jogando o lance torre F2. O Niemann tá com o tempo caindo, segue com o melhor lance da posição, C5 com cheque, joga o rei pro canto. E aqui é possível jogar torre D1 e se defender um pouquinho mais. Mas o Niemann se confunde todo, prioriza a defesa do cavalo, cara. É difícil de achar esse, hein? É difícil porque dama por E2, aqui teria que devolver esse material e jogar isso aqui, ó. Aí, chances pros dois lados, olha só, né? Isso aqui dá pra jogar ainda. Chances pros dois lados. Então, o bispo tá defendendo ali, vai ter que sacrificar, né? Teria que sacrificar e sobraria a torre aí contra duas peças. Mas como esse peão ainda tá caindo e tal, daria pra jogar isso daqui, né? Isso aqui, se quiser, já empata. Mas uma linha bem complicada, como a gente viu, e o Hans Niemann não encontrou essa defesa, jogou o lance bispo D1, que faz sentido, todos se defendendo aqui, mas o Ding agora encontra esse poderoso ataque, bispo em F3. Rafa, o que acontece se capturar o bispo? Se capturar o bispo, agora você pega o rei do adversário com as duas mãos. Pega com as duas mãos, pega assim, ó, se for presencial, pega com as duas mãos, como se estivesse pegando pelo pescoço mesmo, assim, ó. Pega o rei assim, ó, chacoalha ele, olha pra cara do seu adversário, chacoalha o rei, quebra a cruz e fica olhando com cara séria pro seu adversário, tá bom? Fica a dica, é por isso que ele não jogou o peão por bispo agora, pra exatamente não acontecer essa cena que eu acabei de descrever, e por isso a partida segue com o lance cavalo em G3, tentando defender aqui, né, atacando aqui, querendo trocar um pouquinho de peça, mas esse lance segue com torre toma e dama toma, né? Você fala, mas agora bispo toma, o Ding Liren segue rasgando com peão toma, peão de B toma, dama por E3, e aqui o Hans Niemann faz as contas e abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Uma dama luta muito bem contra 3 peças menores, mas o Ding Liren ainda tem uma torre, né? Sem contar que esses peões estão muito enfraquecidos, muito provavelmente as brancas vão ter que começar a sacrificar peça em cima desses peões passados, que vão existir daqui a pouquinho, né, quando caírem esses 2 peões, e não dá realmente, além de tudo o tempo do Hans Niemann tá caindo, é uma posição completamente vitoriosa para Ding Liren, parabéns o time da China, que venceu o campeonato mundial de xadrez por equipes, portanto, a gente tem aqui a classificação final, deixa eu ver se tá saindo aqui na tela, tá saindo. Temos aqui, o time do Magnus Carlsen foi eliminado aqui pelo do Uzbequistão, né? E aí tivemos o Uzbequistão contra a China, e depois a China contra o time aí do Hans Niemann, acabou ganhando o campeonato, o Uzbequistão ficando na 3ª colocação, vencendo o time do Firouz Aronian Girimursin, né? Grande torneio. Espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!